E se uma única decisão tomada hoje pudesse simplesmente definir todo o futuro financeiro de uma pessoa? Uma decisão, olha só, que não depende de faculdade cara, de um salário gigante ou de receber uma herança. Nada disso. Depende só de um hábito, um que está ao alcance de qualquer um, começando agora mesmo. A resposta é bem mais simples e, sinceramente, muito mais poderosa do que a maioria das pessoas pensa. É sobre uma estratégia que muita gente simplesmente ignora, mas que tem uma força de transformar completamente a vida financeira de alguém. E para a gente entender a importância disso, a gente precisa encarar um dado que é francamente assustador. A grande maioria dos brasileiros hoje não conseguiria levantar R$ 1.000 para uma emergência. Pensa bem, um pneu que fura, um remédio mais caro e pronto, o castelo de cartas desmorona. E o mais chocante é que isso não acontece só com quem ganha pouco, não. É aqui que a gente chega num conceito fundamental, a armadilha do pobre premium. Sabe, aquelas pessoas com bons empregos, com formação, que levam um estilo de vida que parece ser de classe média, mas que, na real, estão presas numa esteira rolante de consumo. Correm, correm, correm e nunca saem do lugar. Esse aqui é o retrato perfeito desse ciclo. Por fora, tudo parece ótimo, né? Um salário legal, um carro bonito, o celular do ano, mas por baixo dessa camada de consumo, a verdade é outra. Não existe construção de riqueza. O dinheiro entra, paga as contas, paga os luxos e no fim do mês, o placar está sempre zerado. É um ciclo vicioso de ganhar para gastar, sem nunca construir o que realmente importa. Mas calma, existe um jeito de escapar dessa armadilha. E o segredo, olha, não tem nada a ver com sorte, com operações malucas na bolsa ou com algum esquema para ficar rico da noite para o dia. O segredo é tão simples que chega a ser contra-intuitivo. E talvez seja por isso que tanta gente deixa passar. Quando a gente pensa em riqueza, a mente logo viaja para essas coisas de filme. Ganhar na loteria, ter um salário astronômico, mas isso é a exceção da exceção. O caminho de verdade para construir patrimônio é muito menos glamouroso. Ele se apoia em 3 pilares que são absurdamente poderosos: consistência, tempo e a força inacreditável dos juros compostos. E esse número aqui ilustra o poder do primeiro passo de um jeito incrível. O simples ato de investir R$ 500 por mês, todo santo mês, coloca qualquer pessoa automaticamente na frente de mais de 70% da população adulta do Brasil. E não é pelo valor, não. É pela disciplina. É esse hábito que separa quem constrói riqueza de quem passa a vida inteira correndo atrás. Bom, agora a gente vai ver a mágica acontecer de verdade. É aqui que o dinheiro para de ser só dinheiro e se transforma numa máquina de fazer mais dinheiro, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, o que é fascinante de verdade aqui é a aceleração. Dá uma olhada. Nos primeiros 10 anos, o crescimento parece lento, quase desanimador. É aqui que muita gente desiste, sabia? Mas olha o que acontece depois. A curva fica exponencial. Com 30 anos, o dinheiro que os investimentos geram sozinhos em um ano já é maior do que tudo que foi investido naquele ano. E com 40 anos, o salto é absurdo, transformando R$ 240.000 tirados do bolso em mais de R$ 1,5 milhão. Então, o ponto crucial é este. De onde veio essa dinheirama toda? Olhando o gráfico, fica óbvio. A menor parte, só 240 mil, é que saiu do bolso. Mais de 80% da riqueza, mais de R$ 1.200.000, veio só dos juros. É o dinheiro trabalhando sem parar para quem investe. Ok, a teoria é fantástica, né? Mas como colocar isso em prática? Como encontrar esses R$ 500 de onde colocar essa grana para trabalhar? Vamos para um plano de ação bem simples e direto ao ponto. Basicamente, existem 2 alavancas que a gente pode puxar. A primeira é otimizar as despesas. Muitas vezes, só de renegociar plano de celular, de internet ou cancelar aqueles streamings que ninguém assiste mais, já se libera uma boa grana. A segunda alavanca é aumentar a receita, seja fazendo freela, vendendo algum online ou usando alguma habilidade para gerar uma renda extra. O método importa menos do que o compromisso de começar. Com os R$ 500 em mãos, a próxima pergunta é: tá, e onde eu invisto? A ideia aqui não é tentar adivinhar o mercado ou ser um gênio das finanças. É construir uma carteira diversificada que diminui os riscos e aumenta o crescimento no longo prazo. Vamos começar com a base, o alicerce da carteira de investimentos, a renda fixa. Pensa nela como o porto seguro do dinheiro. Ativos como o Tesouro Selic, que é basicamente como emprestar dinheiro para o governo, são perfeitos para reserva de emergência. Já as LCIs e LCAs, que são ligadas ao mercado imobiliário e do agronegócio, são ótimas para o longo prazo. Elas são seguras e, o melhor, seus rendimentos são isentos de imposto de renda.
Em seguida, para buscar um crescimento maior, a gente entra na renda variável, mas de um jeito inteligente, com os ETFs. Pensa neles como se fosse uma cesta com centenas de ações dentro. Com uma única compra, se investe nas maiores empresas do Brasil ou dos Estados Unidos. É o jeito mais simples e barato de ter uma diversificação na hora, diluindo muito o risco. E, por último, temos os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Eles permitem que qualquer pessoa vire sócia de grandes shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais. A grande vantagem é que eles distribuem os aluguéis todo mês, gerando um fluxo de renda passiva que também é isenta de imposto. E essa renda pode ser reinvestida, o que acelera ainda mais aquela bola de neve dos juros compostos. Mas, olha, construir patrimônio vai muito além dos números na tela. O verdadeiro prêmio não é o dinheiro em si, é o que ele proporciona: liberdade. A liberdade de fazer escolhas baseadas em propósito e não só na pura necessidade de pagar as contas. Quando você tem uma reserva financeira crescendo, a postura no mundo muda. A pessoa ganha poder de negociação na carreira, ganha segurança para poder arriscar, seja para buscar um emprego melhor ou para finalmente abrir o próprio negócio. No fim das contas, o dinheiro vira uma ferramenta que dá opções, que dá controle sobre a própria vida. E essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. A decisão de se pagar primeiro, de tratar o investimento mensal como a conta mais importante do mês, é isso que constrói a base, o alicerce da liberdade financeira. Não é sorte, gente, é um plano. No final das contas, a reflexão que fica é essa. Diante do poder absurdo do tempo e dos juros compostos, o custo real não está em separar esses R$ 500. O custo de verdade, aquele que pode custar sonhos e tranquilidade, está em não fazer nada. O melhor momento para começar foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora.